Bom dia, paz do Senhor para você que está em casa. E em plena festividade dos 90 anos da Assembleia de Deus em Campina Grande, nós também estamos comemorando os 50 anos do aniversário do nosso pastor-presidente, Daniel Nunes da Silva. E é com ele que nós vamos conversar. Bom dia, pastor, a paz do Senhor. Bom dia, Léa. Bom dia e a paz do Senhor a todos nossos queridos telespectadores. Pastor Daniel, o senhor sempre teve a sua vida entrelaçada com o Evangelho, com a Igreja Assembleia de Deus. E o senhor é natural do Paraná e veio à Paraíba para já fazendo missões, né? Como é que foi um pouquinho da sua vida ministerial desde o início? Então, na verdade, nasci num lar evangélico, no meu nascimento, em 1964, os meus pais já eram crentes, meu pai já dirigia a igreja, e sempre envolvido, meu pai como dirigente de trabalho, depois como pastor de igreja, a gente sempre muito envolvido com a obra de Deus, né? Tive a chamada para ministrar a palavra de Deus ainda muito criança. Lembro-me de fazer as minhas primeiras pregações com 9 anos de idade, né? Já estava pregando em trabalhos infantis, dirigindo também trabalhos infantis, e com meus 14, 15 anos de idade, Deus já tinha me levado a pregar em congressos infanto-juvenil, já de porte de capitais, como preguei na capital do estado do Paraná, na cidade de Curitiba, e de lá para cá sempre muito envolvido. E a chamada missionária veio exatamente quando eu estava já completando meus 17, 18 anos de idade. Foi quando senti de Deus a chamada para fazer a obra missionária. À primeira mão, eu até pensei que não passava pela minha cabeça o estado da Paraíba. Eu tive um chamado de um colega missionário que era solteiro também, que trabalhava em Roraima, e ele preparou tudo para me levar para Roraima para a gente trabalhar juntos em tribos indígenas. Eu estava muito empolgado para ir para Roraima trabalhar no meio das tribos indígenas, dos índios Macuxis, porém foi quando o meu pai teve a chamada para vir para Paraíba. E no momento que ele teve a chamada para vir para Monteiro, na Paraíba, tempo do pastor José Apolônio da Silva, que esteve no Paraná fazendo um clamor, contando a história da Paraíba, da necessidade, das cidades que tinham ainda para abrir o Evangelho. Então, o papai sentiu a chamada e, como eu tinha na época, ia completar 18 anos de idade, então eu voltei-me completamente o coração, não. Já que é o meu pai que está indo como missionário, ao invés de ir ajudar outro missionário, vou ajudar meu pai. Foi aí que chegamos na Paraíba. Por quantas cidades o senhor já passou aqui na Paraíba? Então, quando nós chegamos em Monteiro, trabalhei com meu pai cerca de quase 6 anos em Monteiro, onde foi realmente fundado o trabalho, onde estabeleceu-se o templo da Assembleia de Deus. Depois nós saímos de lá para Catolé do Rocha, mas eu pastoreei. Pastoreando dentro da Paraíba foram o meu primeiro campo de trabalho, Riacho dos Cavalos, o meu primeiro campo, depois Catolé do Rocha, vindo depois Brejo do Cruz, todas as cidades no sertão. Depois subi a Serra de Cuité, na região do Curimataú, e de Cuité foi quando eu saí para a obra missionária. Quando volto da obra missionária é que pastoreei mais ainda. Pastoreei a cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça, Monteiro, voltei a Monteiro agora não como filho do pastor, mas como pastor daquela cidade, onde construímos o segundo templo, um dos maiores templos que temos hoje na nossa convenção, na cidade de Monteiro. E finalmente, antes de vir à presidência, estive ainda 5 meses na cidade de Picuí. Foi de lá que Deus nos trouxe a Campina Grande. O senhor falando sobre a obra missionária, o senhor chegou a ir para Bolívia como missionário. Como é que foi essa experiência? Então, eu estava em Cuité. Em Cuité, eu já sabia que ia para a Bolívia, porque a minha chamada para a Bolívia se deu quando eu estava pastoreando ainda em Brejo do Cruz. Foi lá em Brejo do Cruz que Deus usou uma irmã em profecia, e num culto de oração, numa quarta-feira normal, Deus usou ela dizendo que Deus ia me revelar em sonhos que eu iria para a obra missionária, o plano dele para a minha vida. Naquela mesma semana, Deus me revelou a Bolívia, ouvi bem correto no meu sonho o nome da Bolívia, quando uma irmã clamava, pedindo socorro, pedindo que Deus enviasse missionário para a Bolívia. Então, a partir daquele momento, eu já sabia que eu iria para a Bolívia. Só que daquele sonho passaram-se 4 anos ainda. Então, eu vim para Cuité, passei quase 4 anos em Cuité,
e de Cuité eu fui para a Bolívia. Todo o tempo que eu estava na Paraíba, anteriormente à minha ida para a Bolívia, eu estava aqui como missionário ainda mantido pelo Paraná. Né? O Paraná sempre subsidiava a minha vida aqui, a alimentação dos meus filhos, a minha casa, era subsidiada pelo Paraná, porque aquele tempo que eu pastoreei o sertão, principalmente, Brejo do Cruz, eram campos pequenos, né, com poucas condições financeiras. Então eu recebi apoio do Paraná. Então o Paraná me fez o convite para ir à Bolívia. E nesse convite, então, eu fui para a cidade de Cochabamba, passei apenas 40 dias na cidade de Cochabamba. Deus me mandou para a cidade de Sucre, capital constitucional da Bolívia. Lá, sim, nós fixamos residência e passamos 6 anos fazendo missão naquela cidade, implantando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Boliviana. No ano de 96 eu fui e no finalzinho de 2002 estávamos de retorno à cidade de Campina Grande. Amém. Pastor, hoje como pastor presidente da Assembleia de Deus em Campina Grande e da Convenção, como é que o senhor tem visto o crescimento da Igreja Assembleia de Deus aqui no estado? Eu quero dizer que não, de forma alguma, falando dos demais pastores antes do pastor Pacheco, que eu convivi ainda 4 anos com o pastor José Polônio como presidente, e conheço os outros pastores presidentes apenas como história, né, já escrita em livros, em jornais, em periódicos. Conheci bem a presidência do pastor Pacheco. Foram 25 anos, o qual eu acompanhei junto, não acompanhei, mas ajudei ele a fazer essa história juntamente com uma gama de grandes homens de Deus que estão ainda conosco, alguns Jesus também já levou, mas fizemos a história. O pastor Pacheco, ele foi um divisor de águas na nossa convenção de Campina Grande, com uma grande abertura para a vinda de missionários que vieram, uma grande leva de missionários do Pará, de Rondônia, Santa Catarina, Amapá, de outros estados, no caso do nosso Paraná também, que já viemos antes ainda do pastor Pacheco, mas deu uma grande abertura para abrir-se congregações dentro de Campina Grande, e eu já acompanhei esse crescimento junto com ele e ajudando a fazer. Nesse tempo que estamos, a partir de meados de 2011 para cá, que estamos na presidência, temos procurado pisar um pouquinho ainda mais no acelerador no âmbito evangelístico, de cruzadas evangelísticas, de um assentamento melhor nas congregações para os irmãos que já estão arrebanhados e visando, logicamente, arrebanhar ainda o maior número de pessoas, não apenas para dentro das portas da Assembleia de Deus, mas visando que essas pessoas realmente tenham um passaporte pronto para a eternidade, para morar com Jesus. Mas eu tenho visto que a Assembleia de Deus ela vem num passo largo de crescimento, apesar de que o estado da Paraíba ainda figura dentro dos estados com o menor índice de evangelização, mas isso não é uma responsabilidade apenas nossa, mas estamos também fazendo, mas uma responsabilidade de todas as demais igrejas genuinamente evangélicas, que eu creio que os pastores, todos nós, eu como pastor presidente da Assembleia de Deus, os demais pastores, batistas, presbiterianas, congregacionais, devemos estar envolvidos cada dia mais na evangelização, porque a Paraíba, nós temos muita coisa ainda para fazer. Campina Grande é uma cidade de seus 400 mil habitantes fixos e seus 700 mil habitantes que passam por aqui todos os dias, que vêm do sertão, do Curimataú, do Cariri, do Agreste e até do litoral. Então é uma cidade estratégica para se pregar o Evangelho. E esse ano nós estamos comemorando 90 anos da igreja aqui em Campina Grande. Quais são os projetos que Deus tem colocado no seu coração para o futuro? 90 anos fala de maturidade, fala de uma igreja que passou por lutas, por embates, mas que ela é vitoriosa, porque chega aos 90 anos com saúde para caminhar, né? Chega aos 90 anos, nós vemos a fome que a igreja tem para a alimentação da palavra,
temos visto os nossos cultos de doutrina, não somente no Templo Central, como também nas nossas congregações, o povo indo à igreja, ouvindo a palavra, a escola dominical tende a crescer também. Então nós vemos que os desafios, Léa, são grandes. Projetos não nos faltam, os desafios são grandes. Temos o projeto para um lar, para acomodar pessoas idosas, que Campina Grande precisa, nós precisamos ter como igreja, um lar de idosos. Precisamos desenvolver um projeto para crianças carentes também, que há um grande número de crianças carentes na cidade de Campina Grande. Tudo isso está no meu coração e é uma semente viva que ela não vai morrer, mas ela vai prosseguir e cremos que o ano de 2014 ainda estaremos lançando bases para que esse projeto ele saia apenas do nosso coração e do papel e comece a se materializar, a se solidificar mesmo no âmbito material para que possamos ver, possamos ver isto. Estamos na construção de um prédio, uma construção já iniciada de um prédio aqui também nas proximidades do Templo Central para acomodar uma futura faculdade teológica da Assembleia de Deus e mais salas para o ensino bíblico. Então tem projetos, é o que não falta. A necessidade da construção do novo templo, a continuidade de reformas ainda de templos pela cidade afora que precisa serem reformados, outros que precisam ser construídos. Então tem muito, tanto no âmbito físico, material, como no âmbito espiritual. Muita coisa a se fazer. Também a igreja se projeta para continuar trabalhando com famílias. Nós sabemos que as famílias estão sendo cada dia mais bombardeadas pelos problemas, pela mídia, e as separações vêm acontecendo, os divórcios vêm se avolumando, e a igreja vai trabalhando no sentido de mostrar para a família a necessidade do diálogo, a necessidade da amizade, a necessidade de se entender melhor. Também trabalhando com jovens, trabalhando com crianças. Eu entendo que o nosso departamento infantil está coeso, trabalhando de uma forma muito dinâmica, tanto na central quanto em todas as congregações, e eu creio mesmo que este ano de 2014 será um ano ainda muito mais produtivo do que o ano de 2013. Pastor, hoje à noite haverá um culto especial em comemoração ao seu aniversário no ginásio de esportes, o Meninão. Como é que o senhor se sente com o acolhimento dos campinenses, das pessoas, com esse carinho todo? Primeiramente dizendo da alegria de estar chegando a meio século, né? Está chegando a 50 anos de idade. Isso, para qualquer ser humano no mundo que nós estamos vivendo, principalmente a gente que vive exposto todo dia, carro em alta velocidade, a gente sempre anda, né? Muitas vezes sobre horários programado para chegar, para sair. É tanta coisa que vive muitas vezes dentro dos aviões, estamos em lugares perigosos. Chegando a 50 anos de idade, para mim é uma alegria poder estar completando nesta data 50 anos. Depois eu me alegro pelo acolhimento da nossa igreja, do povo de Campina Grande. Eu tenho tido contato com autoridades da nossa cidade, seja com o prefeito, seja com vereadores ou com deputados, autoridades, pessoas que nos acolhem, que nos abraçam, também com o pessoal da sociedade, do comércio, pessoal de hospitais aqui, médicos que nós temos tido o privilégio de ter aquele contato, de nos receber, até porque estamos muitas vezes em luta, de resolver problemas sociais, de pessoas enfermas, pessoas problemáticas, e essas pessoas têm nos acolhido de uma forma carinhosa. Então eu louvo a Deus, porque Deus nos deu a oportunidade também de estar na mídia, levando a palavra do Senhor, dando a nossa parcela de contribuição. Então eu quero aqui agradecer a Deus e o acolhimento de Campina, hoje já detendo o título de cidadão campinense, louvo ao Senhor. Eu vim do Paraná há quase 32 anos atrás, hoje já recebi um título de cidadão paraibano, tenho o título de cidadão campinense, título de cidadão monteirense, título de cidadão picuiense, tenho o título de cidadão também seridoense. Então agradeço a Deus porque tudo isso são acolhimentos que nos dão.
sabemos das lutas, das provas, tudo que se passa, qualquer um que administre uma organização tão grande como é a Assembleia de Deus em Campina Grande. Mas eu louvo a Deus porque Ele me colocou até aqui, e até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos dado graça, saúde e força. Eu agradeço muito a minha esposa, a irmã Cátia Cristina, os meus filhos, a Karen, o Keilo, o Daniel Júnior, e a minha nora, a Rafaela. Eu quero também agradecer ao pastor Dari Ferreira, nosso primeiro vice-presidente, o pastor Salatiel, segundo vice-presidente da igreja, o pastor Alício Bezerra Cavalcante, o nosso segundo vice-presidente da convenção. E através desses 3 pastores, companheiros, eu quero agradecer a todos os demais, Leia, tanto a diretoria como a mesa diretora da convenção, todos os pastores da nossa convenção, todos os pastores do Ministério de Campina Grande, todos os obreiros, desde o auxiliar até o pastor, todo membro do congregado até o membro mais antigo da nossa igreja. Eu quero agradecer a todos e agradecer vocês do programa Mensagem de Esperança, que temos estado aqui juntos, fazendo a obra do Senhor, toda a cobertura. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Pastor, muito obrigada pela entrevista, e nós que fazemos parte da equipe Mensagem de Esperança, também parabenizamos o senhor por essa data tão especial na sua vida. Amém. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos.